Oi, gente. Durante essa semana, mais precisamente na data do dia 17 de maio, nós vimos ser instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o MST. O relator dessa CPI é o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, aquele que durante uma reunião ministerial falou para se aproveitar o momento da pandemia e deixar passar a boiada em áreas de preservação aí da Amazônia. Aquele também dono de madeireiras. Então, a gente vê essa CPI sendo instaurada pela bancada ruralista, uma bancada muito forte dentro do Congresso. Para quem não sabe, o Congresso é formado por 513 deputados, do quais 207 são da bancada ruralista. E essa CPI, ela quer nada mais, nada menos que criminalizar esse movimento, tornar inviável a luta desse movimento, que eu vou explicar hoje para vocês a história, a importância, porque é um movimento que contesta a história de ocupação de terras do nosso país, que foi muito desigual. Então vem comigo que hoje a gente vai falar sobre o MST. E como foi essa história de concentração de terras nas mãos de poucas pessoas no nosso país? Para começar, nós somos um produto da colonização. O Brasil foi colonizado por portugueses que chegaram aqui, invadiram as terras e foram expulsando a população originária para o interior do país. A partir daí, desde a administração colonial, os portugueses estabeleceram grandes pedaços de terras, grandes lotes, nas mãos de poucas pessoas. A prova é as capitanias hereditárias, onde Portugal dividiu o país em 15 lotes, deu aos capitães hereditários, ou seja, isso ia ser passado de pai para filho e para neto, as posses, e eles podiam doar os terrenos a terceiros, expulsando naquele processo de expulsar a população originária. Sempre foi assim. Em 1850, esse processo vai ser ainda mais agudo. Por quê? Com muitas terras devolutas, desocupadas ainda, o Brasil já era independente, então uma forma de garantir com que pessoas que já tinham posse de terra ficassem mais poderosas foi a Lei de Terra de 1850, onde as terras devolutas do Estado seriam leiloadas a pessoas, ou seja, quem já tinha um pedaço de terra e tinha recursos poderia comprar essas terras devolutas do Estado, impedindo assim que todo o contingente pobre que estava ocupando por meio de uso capião e uso da terra ficasse vetado o direito de posse, os títulos de posse dessas terras a essas pessoas. Ainda nós temos o processo de grilagem, que sim, gente, aquela pessoa que já tinha terra poderia pegar e forjar o documento de uma terra vizinha ou de uma área que ficava contingente à sua, pegando um título de propriedade, colocando numa caixa cheia de grilos e forjando assim uma identidade mais velha do local. Então esse processo serve para a gente ver como que sempre na história de adquirir terras, de posses de terras, de concentrar terra, foi vetada uma população pobre, que não tinha como acessar esses meios, e nós sabemos pela história do nosso país que famílias que estão há 4, 5 séculos num pedaço de terra foi ampliando essa posse, tomando mais posse de território, forjando documentos e formando os grandes latifúndios brasileiros. E é aí que o MST entra, contestando essa estrutura de a terra não ter função social, da terra não ser um direito de todos, ser só um privilégio de uma classe branca, uma classe de dinheiro que tinha o acesso a essas terras. E como nasce o MST? O MST nasce no Paraná, gente, no meu estado. O meu estado não produz só Sérgio Moro, não. Tem coisa boa aqui. Ele nasce em 1984, em pleno contexto da construção da hidrelétrica de Itaipu. São populações que são expulsas dessa região, que vai ser alagada, e tem que migrar para outros locais do Brasil. E o que o MST faz? O movimento do Sem Terra
é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. É também, lidera o ranking de produtor das sementes de soja livre da transgenia. Usam sementes em seus assentamentos que nem são mais usadas pelo setor agroexportador. Durante a pandemia, distribuiu 7.000 toneladas de alimento. Eram responsáveis pelas marmitas solidárias, por fornecer o alimento para as marmitas solidárias, que distribuíam marmita para a população vulnerável de rua, que era a população que menos tinha acesso às medidas protetivas para tentar proteger da contaminação do Covid. Então, gente, o MST produz e reparte. Nós sabemos que foi instaurada essa CPI, sabemos das intenções, porque foi uma CPI instaurada pela bancada ruralista, que é o setor do legislativo, né? Como eu disse para vocês, a Câmara dos Deputados, formada por 513 deputados, são aqueles que fazem as PLs, que são os projetos-leis, são aqueles que votam os projetos-leis, e ainda, esse setor detém o poder midiático na mão. Muitos desses deputados têm as concessões de TV locais e rádios locais, que é a via como as populações do interior se informam. Então, gente, muito das informações que vocês têm da MST e das imagens que vocês veem nas TV locais são tendenciosas, porque esses deputados, muitos donos de grandes extensões de terra, não querem ver crescer esse movimento tão necessário no mundo. Então, eu convido vocês a se despirem um pouco dessa visão e visitarem um assentamento mais próximo de vocês. Vocês podem se surpreender. Volto com mais vídeos, mais informações sobre movimentos no Brasil. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau e até!